Com a pele já limpa e sem maquiagem, vamos começar com a água micelar. Estou usando a água da Bioderma. Sempre de dentro para fora, tá, minha gente? Sempre. Cuidado para não pesar a mão, porque pele sensível, quando pesa a mão, ela fica bem mais irritada. Então, sem pesar a mão, vai de dentro para fora, de baixo para cima, removendo toda a sujeirinha que ficou da pele. Na área abaixo dos olhos, eu vou utilizar o hidratante. Esse é o Fast Response da MAC, mas você pode estar usando qualquer hidratante para essa região da área dos olhos, para dar uma hidratada, evitando assim que o corretivo craquele depois de pronto. Eu vou estar utilizando agora um óleo hidratante para a região do rosto, a área mais seca do rosto normalmente. Esse óleozinho, ele além de dar o viço da pele, ele vai estar auxiliando na hidratação. Então aplica em toda a área, massageando. Eu gosto de aplicar com a mão por ele ser óleo. Eu sinto melhor a textura dele na pele, onde está sendo realizada a aplicação. Pode descer para o pescoço, porque dependendo da necessidade, é importante descer também a base para essa área do pescoço. Agora eu vou estar utilizando o Fix. Ele vai dar uma segurada a mais na maquiagem, facilitando aqui, né, a entrada da base também, porque ele vai servir como uma colinha mesmo para a pele, deixando essa maquiagem mais resistente a suor, resistente à lágrima, resistente ao tempo mesmo que você vai estar com a maquiagem. Ela só não fica resistente ao atrito, porque atrito realmente já é outra questão. A maquiagem normalmente ela consegue ficar resistente à água, à lágrima, que é diferente, água e lágrima, e ao suor. E para finalizar a preparação da pele, eu vou entrar com um primer. Esse primer é um primer da Dior, ele já tem cor, mas aí fica ao seu critério, utilizar um primer incolor, mas é fundamental o uso do primer porque ele vai dar um disfarce óptico nos poros dilatados e ele vai fazer com que a maquiagem tenha também uma resistência maior, porque ele cria um filme transparente que segura a maquiagem diretamente nele, não tem um contato direto com a pele. Eu gosto de passar o primer concentrado na região T do rosto, a região T, que é justamente a região que tem um teor de oleosidade maior. Então o primer ele vai ajudar a dar essa redução na oleosidade. O primeiro passo para uma pele perfeita é a camuflagem. Ela tem pontos mais escuros, mais amarronzados. Eu vou estar utilizando o corretivo D32 da Kryolan. É um corretivo mais avermelhado, vai me ajudar na pigmentação desses pontos mais amarronzados, seja melasma, seja olheira. Ela tem os pontos de melasma e o ponto de olheira. Vou utilizar com um pincelzinho de esfumar sombra e vou aplicar em toda a área, dando leve batidinhas. Eu gosto sempre de aplicar o produto na plaquinha para não vir excesso. O segredo de trabalhar com a Kryolan é trabalhar com pouco produto, mas espalhando da forma correta. Nas bordinhas eu vou esfumando para não ficar aquela marca vermelha na borda. Existem corretores de várias cores hoje, várias, né, para cada necessidade. Temos o amarelo, temos o lilás, temos o verde. Porém, nesses meus anos de atendimento, para todas as manchinhas eu utilizo este D32 e sempre deu certo. Por isso que eu tô passando aqui para vocês, tá? Para selar com pó translúcido também da Kryolan, que ele é ultra fino, para não ficar esse aspecto molhado do corretivo. Se ficar esse aspecto molhado do corretivo e eu for diretamente com o corretivo no tom da pele, pode alterar a cor do corretivo do tom da pele. Então eu vou dar uma selada agora com pó translúcido.
eu já depositei a quantidade que eu preciso na tampa e venho dando batidinhas para dar uma secada sem deixar excesso. O segredo é não deixar excesso. Então, eu vou aplicando até secar toda a região. E não se preocupe que não vai craquelar, porque esse pó é muito fino. Agora vamos para o próximo. Iniciar a cobertura do vermelho na pele dela. Para dar o tom da pele dela e tirar esse fundo vermelho, eu vou fazer uma misturinha de 3 corretivos da Kryolan, certo? O D4, o D5 e o D9. Por que essa misturinha? O D9 ele mais acinzentado, um tom mais frio. Eu vou voltar esse tom que ela tem de fundo de pele mais acinzentado, mais frio, junto com o D4, que é o tom da pele dela, e o D5, que vai dar um aspecto que eu quero mais bronzeado, natural mesmo. Vou fazer a misturinha dos 3 para chegar no tom perfeito, bem pontual onde eu quero, dando batidinhas e na mesma hora puxando. Eu misturo os 3, mas aí eu vou sentindo. Se eu precisar mais do D5, se eu preciso mais do D4, do D9, eu vou sentindo no olho mesmo, tá? Vou aplicando o que eu estiver precisando mais aqui. A pele vai me dizer o que eu preciso, então não preciso ir com uma regra, tem que misturar os 3 e pronto. Vou aplicando e vou dando batidinhas. Se eu esfregar demais aqui, esfumar demais, vai tirar o corretor que está embaixo, o vermelho. E eu não quero que tire o corretor. Eu preciso passar no rosto todo dela? Não. Mas se eu quiser passar, posso? Posso. Vai me dar uma resistência maior, né, na pele. Ou seja, se ela chorar, se ela for pegar uma chuva, a pele fica mais resistente ao próprio suor também. Qual a vantagem de passar com o pincel de sombra? Ele me dá uma precisão maior e eu evito aquele excesso, aquele peso na pele. Eu quero a pele dela com aspecto mais leve, mais natural. Então, eu vou aplicando com esse pincelzinho e dando batidinhas. Aqui eu tô só limpando o excesso do pincel, tá? Na pele, ó. O que sobrou do pincel, eu vou dando uma limpadinha nas bordas para ficar ainda mais leve. A gente vai agora para o momento da base. A base, a finalidade dela não é mais de esconder, de camuflar. A finalidade da base é tonalizar. Então, não tem necessidade de utilizar uma base pesada, de cobertura alta. A gente vai estar utilizando agora uma base de cobertura baixa, mais glow, tá? Para dar aquele viço mais bonito e mais natural à pele. Agora com a base 2M, essa aqui é da Dior Glow. A base eu vou botar só para dar tonalizada. Vou entrar diretamente com a esponjinha e já inicio dando batidinhas bem leves, só para dar tonalizada. Minha ideia aqui não é mais pesar a base, nada. É só dar o tom da pele dela agora. O que sobrou aqui, ó, eu posso dar uma descida para não ficar marcação nessa área do pescoço. Por que eu tô descendo aqui? Porque ela tem um tom exato do pescoço pro rosto. Se ela tivesse um tom diferente, eu entraria com outro fundo de base no pescoço, para não dar tanta diferença. Só para ela virar um pouquinho. Aqui, gente, ó, desço para a área atrás do pescoço, se ela tiver o cabelo preso. Com essa técnica, você acaba economizando muito até na sua base, porque você já não vai precisar pesar na base, vai só tonalizar a pele. Pronto. A pele dela ficou com viço, bem bonito, aquele viço mais natural, que a base ela é glow, mas aí é opcional, você pode estar usando a base mate caso prefira, porém, só para tonalizar mesmo. Agora eu vou iniciar o contorno da pele. Vou utilizar uma misturinha que eu utilizo desse corretivo da MAC, que eu adoro. E vou usar com o pincelzinho do O-Fiber, que é um pincel que ele é metade cerdas naturais, metade sintética. Facilita muito na hora de esfumar. O
Então vou entrar com um contorninho. Depois eu tenho uma aula também de contorno no canal. Vocês podem estar assistindo. Hoje eu não vou explicar detalhes do contorno, porque meu foco é camuflagem nessa aula. Mas entre levemente, para não tirar o que você fez por baixo. A mão tem que ser super suave. Para dar profundidade dessa área. Dar o desenho do maxilar dela. Ela vai virar agora um pouquinho para mim, que eu venho para esse lado. Gosto de começar o contorno sempre de cima para baixo, porque eu consigo esfumar melhor e não levar excesso. Eu vou descendo, ó, só o tonzinho que sobrou no pincel. E faço o Czinho na área das têmporas também. E isso deixa o rosto mais fino. Entro no contorno do nariz, só para fazer o desenho do que o nariz dela já me dá. E agora, para finalizar a pele, que a gente vai dar o up, é o iluminador, né? Vou utilizar aqui um corretivo mais claro, só para dar um ponto de luz. Então, ó, é um pontinho de cada lado, sem exageros. Venho com a esponjinha e vou mantendo a triangulação do rosto com esse pontinho iluminado. Só o excesso da esponjinha vou trazendo para o ponto alto do rosto. O último passo da pele, né, da camuflagem em si, é a aplicação do pó. Eu vou utilizar 2 pós, porém vou iniciar com um pó translúcido. Esse pó translúcido é o P1 da Kryolan. Eu vou usar com essa esponjinha. É importante, antes de você passar o pó, olhar aqui abaixo, dar um acabamentozinho com a própria esponjinha, porque às vezes fica linhas. E essa linha, depois que você passar o pó, ela não sai. Então, aplico um lado e entro com o pó, dando batidinhas, nada de espalhar. Esse excesso aqui eu vou retirar com um pó compacto, porém o importante é que você não pese tanto. Vou aplicando o pó, dando batidinhas em todo o rosto, sem esfregar a pele e sem pesar a mão. Essa é a hora que a sua cliente, ou você que estiver fazendo, você fica um pouquinho gaspazinho, né? Porque o pó, ele é branquinho, mas não vai ficar esse excesso não. Não se preocupe, ele vai sair todo da pele quando a gente passar o segundo pó, que é o pó compacto, que é só para fazer a remoção do excesso desse pó translúcido. Vou passar agora o pó compacto. Esse pó é o Studio Fix, é a cor N5. Vou estar passando o pó, mas sem excesso. Esse pó, na verdade, a função dele é só retirar o excesso do pó translúcido da pele, mais nada. Então, nada de botar excesso do pó. O segredo do blush é pedir para sua cliente ou você mesmo dar um sorrisinho. E eu venho passando bem nessa pontinha alta aqui, da maçã do rosto, e vou puxando para cima do contorno. Cuidado com o peso da mão para você não retirar tudo que você fez. A maquiagem é a prova de lágrima, ela é a prova de água, mas ela não é a prova do atrito. Então tome cuidado com o atrito. Vou dar uma leve iluminada na pele e finalizamos por aqui.
Vou agora finalizar o olho dela, finalizar batom e volto para mostrar para vocês o resultado dela completo. Depois eu vou deixar um vídeo para vocês mostrando o passo a passo de um olho perfeito. Aguardem. E esse foi o resultado da pele de camuflagem. Vejam como dá um aspecto mais leve. O olho foi finalizado. Vou trazer depois essa proposta de olho para vocês. Então fiquem aí com a beleza de Camila. E espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, que isso é muito importante para crescer o canal. Comentem e me contem aqui qual é o próximo vídeo que vocês querem ver no canal.